Olá, meus caros amigos, estamos aí fazendo uma grande revisão no direito civil, né? E nessas primeiras aulas estamos falando sobre o direito das obrigações. Na aula passada a gente resolveu aquela questãozinha da obrigação propter rem e a gente começa aqui com outra questão, agora da OAB já 2014. E aí vejam como esse tema ele é bastante explorado. Olha só, OAB 2014. Cuidado, vocês sabem que a questãozinha que a FGV tem feito ultimamente é contando uma história, dá um nome aos bois, né? Aqui, por exemplo, olha, o Ari celebrou um contrato com o Laurindo, etc, enfim. Então eles contam uma historinha qualquer e aí depois que eles contaram essa historinha, eles abrem aí as várias opções. Como na primeira questão que a gente fez, que era uma obrigação propter rem, mas solicitava que a gente tivesse também um mínimo de conhecimento dos direitos reais, né? Porque ele falava da avulsão, falava da aluvião, falava da hipoteca é direito real de garantia, enfim. Falava da regra de indenização das benfeitorias, né? Muito bem, olha só. Vamos lá para essa questão. Ari celebrou um contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo. E mesmo sem a devida declaração negativa de débitos condominiais, conseguiu registrar o bem em seu nome. Então, no nome do Ari. Então, Ari é o comprador, né? Ocorre que no mês seguinte à sua mudança, Ari foi surpreendido com a cobrança de 3 meses de cotas condominiais em atraso. Inconformado com a situação, Ari tentou, sem sucesso, entrar em contato com o vendedor para que este arcasse com os mencionados valores. Então, logo de cara, olha só, eu tenho um contrato de compra e venda, onde eu figuro uma das partes, Ari, que é o comprador. Está aqui, ó. Comprador. E do outro lado eu tenho Laurindo, que é vendedor. Vendedor. Né? Obrigação para ambos os lados, para ambas as partes. Então, boto aqui um quadrinho assim, mais ou menos. A compra e venda foi de um imóvel. Então, vou botar aqui, ó, imóvel. Por um valor X que a questão não me diz. Tá ok? O problema é que essa compra e venda foi feita numa data X. E olha só. Existem débitos condominiais. Existem débitos condominiais anteriores a esta compra e venda. E vejam vocês, os débitos condominiais, o contrato nem precisa falar porque isso está na lei. Todos os débitos do imóvel, até a data da venda, correm por conta do vendedor. É óbvio que ele era o proprietário ainda. A partir da compra e venda, os débitos do imóvel passam a correr em conta ou por conta do novo proprietário, que agora é o comprador, no caso aqui Ari. Tá certo? Então é óbvio que essa cota condominial, esse débito, deve ser pago pelo Laurindo, que é o antigo proprietário, já que o débito é antigo. Mas o problema é que nós estamos aí diante de uma obrigação propter rem. Pagar o condomínio, obrigação condominial é obrigação real. E as obrigações propter rem, eu falei na aula passada, elas são chamadas de obrigações ambulatórias. Por que ambulatórias? Porque a pessoa que se relaciona com a coisa passa a ser devedora dessas obrigações reais. Então o Ari, que não tinha num primeiro momento a obrigação de pagar o condomínio, a partir do momento em que ele se torna proprietário, ele perante o condomínio é devedor da obrigação propter rem. Então ele paga, ele é obrigado a pagar. E em ação regressiva, porque ele tem um contrato, em ação regressiva ele vai se voltar contra o Laurindo, que é o antigo proprietário, que é, na verdade, o devedor. Mas o Ari, ele não pode se furtar ao pagamento da obrigação condominial, alegando que a obrigação condominial é pretérita. Por quê? Porque a obrigação é real, por isso é chamada de obrigação ambulatória. Tá certo? Então, olha, de acordo com as regras concernentes ao direito obrigacional, assinale a opção correta. Então, vamos para ela. Perante o condomínio, Laurindo, que é o vendedor, hein, deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois cabe ao vendedor solver
todos os débitos que gravem o imóvel até o momento da tradição, entregando-o livre e desembargado. Tudo certo, é o vendedor que tem que fazer isso tudo mesmo, mas o problema é que eu estou diante de obrigação próprio terreno. Então, perante o condomínio, quem se relaciona, o titular do direito real, ou seja, o proprietário, é o devedor das obrigações próprio terreno. Então, a B, olha só, perante o condomínio, a ARI deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de uma obrigação subsidiária, já que o vendedor não foi encontrado. Cabendo a ação in rem verso, né, ou seja, axio de in rem verso, só lembrando que essa ação aqui é para discutir a chamada repetição do indébito, né? Repetição do indébito. Então, cabe a ação de in rem verso quando este for localizado? Não é obrigação subsidiária, não. É o ARI responsável por ele ser devedor da obrigação próprio terreno. Então, ele não está sendo responsável só porque o vendedor não foi encontrado. Letra C. Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de uma obrigação com eficácia real. Cuidado, hein? Obrigação com eficácia real é aquela que dá ao credor a prerrogativa de reivindicar a coisa. Não tem nada a ver com isso. Uma vez que a ARI ainda não possui direito real sobre a coisa. Claro que ele possui, porque o ARI é proprietário. E a propriedade dos bens móveis Propriedade dos bens móveis se transfere com o registro. Artigo 1245 do Código. Então, a ARI é proprietário? Claro que é. Ele possui direito real sobre a coisa? Sim, direito de propriedade. Né? Letra D. Perante o condomínio, a ARI deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de uma obrigação próprio terreno, certo? Entendida como aquela que está a cargo daquele que possui o direito real sobre a coisa. Então, olha o que eu falei, olha só. A obrigação próprio terreno surge porque o devedor é titular de um direito real e comprovadamente emitido na posse do imóvel adquirido. Perfeito. Letra D de dado é a nossa questão correta. Tá ok? Muito bem. Vamos para frente, olha só. Uma questãozinha agora também do direito das obrigações, OAB-FGV de 2011, né? Danilo celebrou o contrato. Vejam que o enunciado, e isso eu já falei aqui, né? O enunciado das questões da OAB-FGV, geralmente é um caso prático do dia a dia, né? Então eles colocam um contrato qualquer, duas pessoas, enfim, e em cima disso eles vão fazendo as perguntas. Então, olha, Danilo celebrou o contrato por instrumento particular com Sandro. Só um pouquinho, deixa eu fazer uma observação aqui, olha. Se o enunciado trata de um caso concreto, um exemplo prático, se vocês tiverem tempo, é claro, né? É muito bom que vocês desenhem esse caso prático. Porque no desenho eu consigo visualizar melhor do que simplesmente lendo a questão. Então, leiam a questão, vai no cantinho da prova aqui, faz um desenhozinho rápido para que você consiga visualizar a questão de uma outra forma. Isso é muito importante, principalmente na questão de direito civil, que provavelmente fale sobre ordem de vocação hereditária. Vocês sabem que nós temos o direito civil com 7 questões, né? Dessas 7 questões, uma provavelmente é sobre direito das sucessões. 7 questões de direito civil, claro, né? Que é o que a gente está tratando. Uma provavelmente é direito das sucessões. E direito das sucessões, o que despenca é ordem de vocação hereditária. Artigo 1829 do Código. Tá certo? Então, guardem a ordem de vocação hereditária, que começa no 1829, mas as consequências estão nos artigos posteriores. Tá certo? Quando é que o cônjuge concorre com os descendentes? Se não tiver descendente, os ascendentes concorrem com o cônjuge. Se o ascendente for de primeiro grau, tendo 2, é 1/3 para cada. Se for de primeiro grau, tendo só 1, ou seja, só o pai ou só a mãe, é metade, metade. Se maior for o grau, é metade para o cônjuge, é metade para os demais ascendentes. Tá certo?
50%, da metade, 50% vai para a parte paterna e a outra para a parte materna. Pode ter 2 aqui e 1 aqui. Metade, metade. Não vai dividir para 3, não, né? Então, não havendo descendentes nem ascendentes, o cônjuge fica com tudo, independente do regime de bens, depois colaterais até o 4º grau, enfim. Então, entendam a ordem de vocação hereditária e mais. Esse sim, principalmente na hora que eles começarem a fazer essa pergunta na prova, que vocês vão até se lembrar dessa nossa conversa, eles vão colocar, sei lá, Sandro se casou com Maria, tiveram 3 filhos. O primeiro filho, João, se casou com Joana, no regime de comunhão universal de bens, e tiveram mais 5 filhos, fulana, beltrano, cicrano, etc. O outro se casou com não sei quem no regime de separação convencional, fizeram um pacto antinupcial. Aí eles contam uma história. Se a gente não for colocando uma árvore genealógica ali para situar a disciplina, o enunciado, quando você terminar de ler, você já não entendeu mais nada, porque é muita informação. Tá certo? Olha só, nessa primeira questão aqui que a gente fez, olha, primeira coisa que eu me preocupei depois que eu li, tá aqui, ó. Primeira coisa que eu me preocupei foi fazer um desenhozinho rápido aqui da questão, de uma forma bem simples, para que eu mesmo pudesse entender o que eu tô lendo, tá ok? Aqui a mesma coisa, olha só, Danilo celebrou contrato por instrumento particular com Sandro, por meio do qual aquele prometera que o seu irmão, então olha só, aquele, Danilo, né? Prometera que seu irmão Reinaldo, famoso cantor popular, concederia uma entrevista exclusiva ao programa de rádio apresentado por Sandro no domingo seguinte. Então o que eu já tenho aqui? Olha só o contrato. É Danilo, uma das partes, né? Tá, fez um contrato com Sandro. Então tá aí o contratozinho deles. Setinha para os 2 lados, etc. Né? Ele prometeu que o seu irmão Reinaldo é irmão do Danilo. Então vou botar aqui, ó. Reinaldo, que é irmão de Danilo, certo? Tá aí, ó. Ele é um famoso cantor popular, ele ia conceder uma entrevista exclusiva no programa de rádio que era apresentado por Sandro. Então aqui, olha só o que o Danilo fez. O Danilo fez uma promessa de fato de terceiro. Tá ok? Promessa de fato de terceiro. Tá aí. Promessa de fato de terceiro. Por que promessa de fato de terceiro? Porque o Danilo está prometendo que uma terceira pessoa vai cumprir determinada obrigação. E ele não tem procuração do Reinaldo, ele não representa, não fala em nome. Então a promessa é de fato de terceiro. Muito bem. Em contrapartida, caberia a Sandro efetuar o pagamento a Danilo de certa quantia em dinheiro. Então, o Sandro ia pagar diretamente para o Danilo. Está aqui, ó, né? Todavia, chegada a hora do programa, Reinaldo não compareceu à rádio. Então, olha, quem prometeu foi o Danilo, tá certo? Vejam que a questão não está me dizendo, pelo menos até agora, que o Reinaldo aceitou lá na frente. Eu estou diante de os contratos que envolvem terceiros. Se o contrato foi feito entre o Danilo e o Sandro, a obrigação, num primeiro momento, ainda é do Danilo. Responde por perdas e danos quem prometeu, se o terceiro não aceitar. Agora, quando o terceiro, o Reinaldo, aceita, ele passa a fazer parte desse contrato com efeitos ex tunc, retroativos. Então, se o Reinaldo aceitasse, o Danilo sairia e no lugar do Danilo entraria o Reinaldo. Muito bem. Danilo não apareceu, ou melhor, o Reinaldo não apareceu. Dias depois, o Danilo procurou o Sandro a fim de cobrar a quantia contratualmente prevista, ao argumento de que, embora não tenha obtido êxito, envidara todos os esforços no sentido de convencer o seu irmão a comparecer. Não, mas aqui não é só tentar, né? Ele se comprometeu a trazer o Reinaldo, então a obrigação dele é de resultado, a obrigação dele é de fim, né? E tem mais.
Quem deverá arcar com as perdas e danos é Danilo, que deverá pagar indenização a Sandro, tá certo? A respeito da situação narrada, é correto afirmar que o Sandro é esse aqui, o prejudicado, né? Então vamos lá. Letra A. Não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo. Não está mesmo, é claro. Pois a obrigação por este, Danilo, assumida é de resultado. Sendo ainda autorizado a Sandro obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo. É verdade, é o que está no artigo 439, salvo engano. Quer ver? Olha só. Promessa de fato de terceiro. É 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá pelas perdas e danos quando este não o executar. Vou logo marcar essa daqui, letra A, mas vamos ver as outras. B de bola. Ele está perguntando em relação a Sandro. Então, Sandro não está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo. Concordo. Por ser o contrato nulo. Não, não é nulo não, é válido. Promessa de fato de terceiro. Válido. Tendo em vista que Reinaldo não é parte contratante. O Reinaldo não é parte contratante, por isso que o Danilo vai pedir indenização. Não, a Danilo não, o Sandro, né? Deixa eu só voltar aqui para o meu exemplinho aqui, ó. Desculpa, o Sandro vai pedir indenização a Danilo, né? Reinaldo não foi parte ainda, é verdade. Por isso aqui é contratos e os terceiros, né? Então essa daqui está errada. Muito bem. Sandro está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo? Não, ele não está. Pois a obrigação por este assumida é de meio, não, é de fim. Restando a Sandro o direito de cobrar perdas e danos diretamente de Reinaldo. Não, Reinaldo nem participou ainda, né? Reinaldo só ia entrar nesse contrato aqui se ele autorizasse lá na frente, né? Consentisse, enfim. Por último, está obrigado a efetuar o pagamento a Danilo, pois a obrigação por este assumida é de meio, sendo incabível a cobrança das perdas e danos de Reinaldo. Não, essa aqui está duplamente equivocada, né? Então tá aqui, olha, a resposta correta. Ele não vai estar obrigado a efetuar o pagamento, claro, porque a obrigação não foi cumprida, já que a obrigação dele era de resultado, então não adianta dizer que tentou. E ainda, o Sandro está autorizado a obter ressarcimento por perdas e danos de Danilo, exatamente nos termos do artigo 439, né? Corretíssima, portanto, letra A. Muito bem, próxima questãozinha, olha só. OAB, FGV 2010. Então vamos lá. João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso, sem culpa, o bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, ao caso de João, aplica-se o seguinte regime jurídico. Então olha só, logo de cara. Lembrando que nesta parte do direito obrigacional, a gente está tratando de uma responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. E a responsabilidade subjetiva, eu preciso demonstrar a culpa, para, em tese, pleitear as perdas e danos, indenização. Tá certo? Perdas e danos. Então vejam o que eu tenho aqui, olha só. O João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, então a obrigação é de dar coisa certa. E aí eu preciso ver com vocês o seguinte, olha só. A obrigação de dar coisa certa é quando o objeto ele é único. O objeto ele já está individualizado, singularizado. Então, sempre que eu tenho um bem infungível, a obrigação será de dar coisa certa, porque infungível é aquele bem que não pode ser substituído por outro, da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Tá ok? Olha só, de novo. Quando eu tenho uma obrigação de dar coisa certa, eu estarei diante de um bem infungível. Por quê? Porque o bem não pode ser substituído por outro. Isso porque se o bem puder ser substituído por outro,
a obrigação passa a ser de dar coisa incerta. E nas obrigações de dar coisa incerta, a regra é: o gênero não perece. Genus non peri. Ou seja, o devedor, ele não pode alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que a perda ou deterioração ocorra por fortuito. Por quê? Porque se o gênero não perece, ele tem que achar outro para colocar no lugar. A obrigação é entregar uma caneta preta, que existem várias no mercado. Se eu não tenho essa caneta, eu tenho que arranjar outra para colocar no lugar. Então, ainda que eu não tenha culpa, eu não posso alegar perda da caneta, nem perda nem deterioração. Essa é a regra das obrigações de dar coisa incerta. Nas obrigações de dar coisa certa, agora não é uma caneta, é somente esta caneta. Então ela está individualizada. E se ela está individualizada, o bem passou a ser infungível. Se agora eu devo entregar esta caneta e somente esta caneta, pode acontecer de esta caneta não existir mais. Houve perda do objeto, ou porque eu perdi, sei lá, no dia a dia, ou porque eu consumi, dependendo do bem, ou porque houve o perecimento, não sei, pegou fogo, enfim. O fato é que quando a gente fala em perda, o objeto não existe mais. E eu só posso falar isso diante das obrigações de dar coisa certa. Tá, em havendo perda do objeto, duas situações me apresentam. A perda, olha a responsabilidade subjetiva. A perda do objeto foi com ou sem culpa do devedor. Se a perda do objeto foi com culpa, a consequência seriam as perdas e danos, já que eu estou no âmbito dos direitos pessoais. E se a perda do objeto foi sem culpa, a obrigação, que é de dar coisa certa, fica resolvida. Afinal de contas, eu não tive culpa. Só que resolver a obrigação significa fazer com que as partes voltem ao status quo ante. Então, se eu já tinha adiantado o preço, houve a perda do objeto, tudo bem, eu não lhe cobro perdas e danos, mas você me devolve o valor, tá certo? Você me devolve o preço que eu já tinha lhe adiantado. Então, a gente volta ao status quo ante, ao que éramos antes, e o prejuízo pela perda do objeto, o prejuízo fica com o proprietário. Res peri in domino. Tá ok? Muito bem, a questão fala que não houve perda, houve deterioração. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Deixa eu colocar uma página aqui, antes dessa. O que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho uma obrigação que é de dar coisa certa. Dar coisa certa. Vou voltar aqui para a questão, olha só. O João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, então é dar coisa certa. Antes disso, sem culpa, o bem foi deteriorado. Então volta para cá, olha só. Dar coisa certa, deterioração do objeto, deterioração do objeto, do bem, antes do cumprimento da obrigação. Então, foi antes da tradição. Antes da tradição. Tá certo? Quais seriam as consequências? Olha só, depende. Por que depende? Porque eu preciso analisar se a deterioração foi com culpa do devedor ou se a deterioração ocorreu sem culpa do devedor. Com ou sem culpa do devedor. Por quê? Olha só. Porque se foi com culpa, nasce responsabilidade. Se é sem culpa, a obrigação está resolvida, em tese, né? Em regra. Então aqui, olha, com culpa do devedor, mas não foi perda, hein? Foi deterioração. Deterioração significa uma perda parcial, ou seja, o objeto existe, só que ele está avariado. E se o objeto ainda existe, com culpa, olha só, porque o objeto existe, ou o credor
ou o credor aceita, ou ele recusa. Ou o credor rejeita, ou recusa. Vou botar recusa. Tá certo? Mas não foi com culpa? Então, em ambas as situações, são cabíveis as perdas e danos. Vejam que eu estou aplicando só um raciocínio lógico, né? Sabendo de antemão que a responsabilidade é subjetiva, nasce com culpa. Então foi com culpa, o objeto está deteriorado, existe. Então das duas, uma. Ou você recusa, você vai dizer assim, eu não quero, eu não comprei o objeto deteriorado. Ou então você aceita o objeto porque está deteriorado, ou seja, ainda existe. Em ambas as situações eu posso cobrar indenização, que são as perdas e danos. Tá, e se eu trouxer para cá, que é a nossa questão, né? Sem culpa do devedor, o objeto está deteriorado. Se é sem culpa, olha só, primeira situação, eu não quero mais o objeto deteriorado, então eu vou resolver a obrigação. Eu não aceito a obrigação do jeito que está. Então, resolvendo a obrigação, a gente volta às partes. As partes voltam ao status quo ante. Tá certo? Então, olha, resolveu a obrigação, as partes voltam ao que era antes. Prejuízo fica com o proprietário. Então, vou botar aqui, ó, prejuízo. Proprietário aqui ainda era devedor, porque, vejam, ainda não tinha acontecido a entrega. Então, prejuízo do devedor. Tá certo? Muito bem, mas vejam vocês, o objeto está deteriorado. Então, ou a obrigação está resolvida, ou o credor aceita. Ou o credor aceita. Aqui, olha só, o credor aceita, mas como a deterioração foi com culpa, além de aceitar, ele cobra as perdas e danos. Aqui foi sem culpa, então eu não posso cobrar as perdas e danos. Mas o objeto, por exemplo, valia 100. E como agora ele está deteriorado, ele só vale 80. Então eu posso aceitar o objeto com um abatimento proporcional no preço. Então vou botar aqui, ó. O credor aceita com um abatimento proporcional no preço. Tá certo? Então, se eu não me engano, a questão está perguntando aqui, olha só. O João, deixa eu só voltar para a questão. João prometeu transferir a propriedade da coisa certa, antes disso, sem culpa, o bem foi deteriorado. Qual é a consequência? Então tá aqui, ó. Antes disso, o bem foi deteriorado. Consequência, sem culpa, o bem foi deteriorado. Ou a obrigação vai estar resolvida, a critério do credor, o que significa dizer que as partes retornam ao status quo ante, prejuízo é do devedor, porque res peri indômino. Deixa eu botar essa expressão aqui, ó. Olha aqui, ó. Res peri indômino. A coisa perece com o dono, com o proprietário. Tá ok? Por isso que eu disse que o prejuízo é do devedor, porque o devedor ainda era proprietário, já que não houve ainda a tradição. Muito bem. Então, ou a obrigação está resolvida, ou então, segunda consequência, ou o credor aceita o objeto, porque o objeto existe, ele só está deteriorado. Mas ele vai aceitar, não cobrando perdas e danos, porque fez sem culpa, mas ele vai aceitar com um abatimento proporcional no preço. Vamos lá para as alternativas? Letra A.
A obrigação fica resolvida com a devolução de valores eventualmente pagos. Bom, essa daqui é uma alternativa. Vou botar aqui, ó, a primeira. Né? Onde é que eu estou? Tá aqui, ó, a obrigação fica resolvida com a devolução dos valores eventualmente pagos. Pode ser. Né? Essa é uma das hipóteses. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra. Não. Ela pode até receber a coisa com o abatimento proporcional no preço. C. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração. Essa daqui seria uma segunda alternativa. E a letra D? A obrigação poderá ser resolvida com a devolução dos valores eventualmente pagos ou subsistir com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração, cabendo ao credor a escolha de uma dentre as duas soluções. Essa daqui é a que está mais completa, sem sombra de dúvidas, não é não? É só fazer, olha só, se eu voltar aqui, como é importante a gente fazer o desenho, né? Sem culpa do devedor, a obrigação, ou melhor, o objeto está deteriorado, consequência, ou a obrigação fica resolvida e o dinheiro pago é devolvido também, não é? As partes voltam ao status quo ante, ou o credor aceita com um abatimento proporcional no preço. Essas duas opções aqui, olha, são a cargo do credor. Tá certo? Então, nesta nossa quarta questão, a resposta correta é a letra D de dado. Tá ok? Rápido intervalo para a gente voltar aí com resoluções das questões OAB e FGV, Direito Civil, Direito das Obrigações. Forte abraço.